Tá. Não. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer também o convite aí de Júlio e demais colegas. Meu nome é Janete Braga, sou de Salvador, sou médica do tráfico com especialização em medicina aeroespacial e vou falar para vocês aqui hoje sobre o atendimento às principais urgências e emergências cardiovasculares das missões espaciais análogas. Vai ficar fácil para mim falar sobre essas emergências porque tanto Celso e, e já falou de grande parte dessas urgências e emergências que acontecem nesses ambientes mais remotos. Bom, ficou para me falar sobre parada cardíaca, AVC, não está passando aqui não, só um minutinho. Pronto. Ficou de falar parada cardíaca, AVC e infarto do miocárdio. Vamos lá. O mais importante de tudo é saber identificar a urgência ou a emergência. Isso pode fazer toda a diferença desse atendimento, visto que nessas missões análogas, nem sempre a população que está lá presente são de pessoas da área de saúde. Normalmente pode ter muito leigo também, e não é por isso que a gente não vai dar início realmente a abordar uma parada, ou um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. Então, essa aula eu tive cuidado de colocar sinais e sintomas que facilmente podem ser identificados por qualquer população, tanto a leiga como o pessoal da área de saúde, até porque a própria American Heart Association, ela subdivide, né, o suporte básico de vida para os profissionais da área de saúde e para os profissionais leigos, tá? Eu vou falar de um modo geral e vou chamando a atenção desses tópicos. Vamos dar início com a parada cardíaca. Então, inicialmente, o que é a ressuscitação? São manobras que a gente faz com o paciente quando você identifica esse paciente em parada, que vai dar um tempo extra a ele para que a gente possa deslocar. Deslocar é um ponto, porque, na verdade, a parada cardíaca ela não é transportada, ela não é transferida, porém, ela é atendida. O ideal seria fazer o atendimento inicial no local que houve essa parada, tá? Se for o leigo, ele vai fazer a chamada only hand só, e se for para os profissionais de saúde, vão fazer, de uma forma geral, todas as manobras de ressuscitação. E manter essa viabilidade dos órgãos, porque na hora que o coração para, né, nós temos três sinais que identificam que o paciente está em parada. A falta de pulso, a falta de respiração e a falta de consciência. Isso deve ser identificada, independente do ambiente ser hospitalar ou pré-hospitalar, como vocês estão vendo nas figuras aí. A figura abaixo é o ambiente pré-hospitalar. Está vendo ali o pessoal do SAMU, o pessoal do bombeiro fazendo esse início de atendimento. E acima nós temos uma parada no ambiente hospitalar, tá certo? Mas no ambiente pré-hospitalar, esse paciente deve ser dado início à reanimação e solicitação de ajuda. A gente vai falar no decorrer da aula sobre esses detalhes. Vamos lá. O objetivo do suporte básico de vida é manter a viabilidade dos órgãos vitais até que seja iniciado o suporte avançado de vida. Tá certo? Como é que funcionam essas fases para o atendimento do suporte básico de vida? A parada cardíaca, pessoal, tem fases, tá? Quando o paciente ele perde consciência, pulso e respiração, que ele está efetivamente em parada, você conta aqui do zero, como vocês estão vendo na figura. Então, essa é uma fase chamada fase elétrica, que vai até 4 minutos. Tá? Esse é o melhor momento para administrar um choque. Tá? Se tiver um desfibrilador externo automático, um DEA, ou se tiver no hospital, um desfibrilador manual, mas esse é o melhor momento. É o momento que o paciente ainda está com oxigênio, ainda está com a fase elétrica ainda, então ele responde muito melhor ao choque de que ele evoluir de 4 a 10 minutos, que chega na fase circulatória, e a partir dos 10 minutos chega na fase metabólica, certo? Isso é muito importante saber que tem essas fases, porque tempo é cérebro, tá? E vocês estão vendo para essa figura aí, que se tiver uma parada e imediatamente no tempo zero começar a fazer essa reanimação, nós temos quase 100% de chance que esse paciente retorne. E no decorrer do tempo, o tempo vai passando sem ninguém fazer nenhum tipo de manobra, você vê que cai muito esse percentual. E a partir de 10 minutos, basicamente chegaria a zero, tá?
A porcentagem de sucesso da reversão de situações espontâneas de FV, TV sem pulso, que é o tipo de arritmia mais comum na parada cardíaca, é inversamente proporcional ao tempo de aplicação do choque. Então, quanto mais rápido for feito esse choque, o paciente tem uma possibilidade bem melhor ele aumenta muito essa sobrevida dele, tá certo? A cada 1 minuto, a perda de 10% de sobrevivência, caso as pessoas não façam nada com esses pacientes. Hoje existem vários programas a nível mundial aí, ensinando comunidades a começarem a fazer essa reanimação, porque faz muita diferença quando você começa a fazer a reanimação e quando você aguarda a ambulância do SAMU chegar, que é basicamente o que é chamado hoje, atualmente. E para isso, pessoal, para a gente não esquecer nenhum passo, existe a chamada cadeia de sobrevivência, tá? Essa cadeia são formadas por elos, como vocês estão vendo aí na foto. Essa cadeia que vocês estão vendo aí é do paciente em parada cardíaca no ambiente extra-hospitalar, que é o que a gente vai falar, já visto que as missões análogas são feitas no ambiente extra-hospitalar. Vocês estão vendo que elas têm essas correntes, tá? Esses elos dessas correntes. Esses elos são interligados e não devem ser quebrados e nem saltados, para que a gente chegue no nosso objetivo, que é a recuperação do paciente. Vocês estão vendo que aqui tem o primeiro elo, que é o elo do telefone, para chamar ajuda, tá? O segundo elo é o início do ARCP de alta qualidade, que eu vou explicar a vocês como é feito. O terceiro elo é a desfibrilação precoce. O quarto elo é a ressuscitação avançada, que vai acontecer se vocês chamarem ajuda do primeiro elo, tá? Essa ambulância vai levar o paciente para os cuidados pós-PCR e aguardar a recuperação dele. Como é que é feito esse chamado, tá? Primeira coisa é avaliar a responsividade da vítima. Tem que saber se a vítima está consciente ou não está consciente. Ah, mas você falou anteriormente que tinha que faltar pulso e respiração. Para o leigo, a falta de responsividade já dá início já às compressões, tá certo? Porque, de qualquer forma, tem que chamar ajuda, independente se vai ser uma parada, se vai ser uma vítima com hipoglicemia, se vai ser uma vítima pós-convulsão, mas a ajuda tem que ser solicitada. Então, inicialmente, se avalia a responsividade da vítima. Se ela não estiver responsiva, você segura nos ombros dela e grita alto e de uma forma bem clara. Porque pode ser um idoso, pode ser alguém que tem a acuidade auditiva diminuída. Então, você vai perguntar a ela se ela está bem. Tá? Se ela não responder, você liga imediatamente para 192 e solicita o DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático. A ambulância do SAMU tem DEA? Tem. Porém, tem outros locais também que têm DEA hoje em dia, que são locais que têm mais de 1.000 passantes, como shoppings, os aeroportos. Tá? Qualquer local que tenha mais de 1.000 passantes por dia, ele tem, por lei, a obrigatoriedade de ter o desfibrilador externo automático. Grandes escolas, enfim. Tá? Então, segurou no ombro dele e falou: você está bem? Se ele não responde, você liga para o 92 e solicita essa ideia. Tá? Aqui foi um treinamento que a gente estava fazendo no aeroporto aqui de Salvador, na Bahia. Então, a gente chega próximo do paciente, nessa posição, entre o ombro e a cabeça dele, que é a posição que a gente consegue fazer a ventilação e as compressões, sem perder tempo, está mudando de posição. Se ele não responde, você pede para alguém ligar para 192, tá? Para o SAMU, é bom falar o número, que nem todos sabem que é o 192. Do local que não tem o 192, você pode pedir para ligar para 193, que é o bombeiro, para 190, que é a polícia, enfim. E peça um DEA. No aeroporto tem um DEA, então o DEA vai chegar para mim mais rápido do que eu esperar a ambulância chegar. Tá certo? Por que eu estou apontando para a pessoa? Porque você tem que delegar a alguém que faça isso. Se você não delegar, as pessoas vão ficar ali olhando e não vão sair para ligar e nem muito menos buscar o DEA. Depois disso, você vai avaliar respiração e pulso simultaneamente, não mais de que 10 segundos. Enquanto você está palpando o pulso, você está olhando a respiração dele. Palpar o pulso, pessoal, tem que ser o pulso central, tá? Ou carotídeo, onde está sendo palpado aí, ou femoral, tá? Periférico nunca, na parada cardíaca. Para localizar o pulso central carotídeo, você localiza a traqueia, desliza o dedo, os dedos até a borda do músculo esternocleido e vai sentir o pulso. Não vai ficar não menos que 5 e não mais que 10 segundos.
Se não sentir o pulso ou não ter certeza que está com ausência de pulso, você dá início às compressões. Parte para o segundo elo, tá? As compressões são feitas aonde? No centro do tórax. Você tem que estar do lado da vítima, com aquela foto anterior, colocar a parte do calcanhar da mão, que é essa parte aqui, no centro do tórax, como está mostrando ali a figura, na metade inferior do externo, tá? Depois você coloca a outra mão em cima, entrelaçando, estica os braços não podem dobrar, porque a força que você vai fazer para comprimir vem do seu tronco e não dos braços, tá? Como essa foto aí. Coloquei a primeira mão, entrelacei a segunda, vou me colocar em cima dele, os braços não dobram, e você faz essa força de compressão. No adulto, você comprime em torno de 5 a 6 centímetros. Na criança e bebê é diferente, mas não é o escopo dessa aula, dessa palestra. Ele tem que estar deitado sobre a superfície rígida para que você possa fazer essa compressão e atingir seu objetivo. Tá? A compressão tem que ser forte e rápida, profundidade, como eu falei, 5 a 6, e manter uma frequência de 100 a 120. Sempre deixar o retorno do tórax na posição normal. Isso tem que ser ensinado nas comunidades, tá? Ensinado da forma correta. Uma figura aí mostrando por que tem que ser numa superfície rígida, para que você possa espremer esse coração, né? Fazer a compressão ao ponto desse coração impulsionar sangue para que chegue no nosso cérebro, como está aí no vídeo. Essa é a função. Posteriormente, a principal causa de obstrução de vias aéreas na parada é a queda da língua, né? A musculatura da língua ela fica flácida e cai. Vocês estão vendo aí pela foto a parte vermelha ali apontando que ela fechou a via aérea, então o fluxo de ar não passa. E nós temos duas manobras para fazer essa elevação, tá? Tanto a X-Lift, que você elevação no mento, faz uma hiperextensão do pescoço. Cuidado para esse paciente não ter um trauma cervical, senão você vai fazer a manobra de gel thrust, que é você fazer a anteriorização da mandíbula sem fazer a hiperextensão do pescoço. Aí também tem um vídeo, vocês podem assistir. Paciente com perda de consciência, a língua cai, fecha o fluxo de ar. Tá? A simples manobra, ela abre a via aérea, como vocês podem ver, e deixa o fluxo de ar passar. Tá? Muito simples. Inicialmente, você faz duas ventilações. A ventilação, ele não precisa encher o peito de ar para fazer essa ventilação, é com o ar que você tem normalmente, sem fazer uma inspiração forçada, e olha se o tórax eleva. Tá? E eu devo fazer ventilação boca a boca. A American Heart não proíbe, ela deixa a pessoa à vontade. Se você quiser fazer, for um ente querido que quiser fazer, não tem problema nenhum. Mas hoje existe a técnica de barreiras, que são dispositivos utilizados para evitar que você tenha esse contato por causa das contaminações. É a chamada máscara pocket. É usada daquela forma. Tá? Você faz as duas ventilações, sempre olhando para o tórax, para ver se o tórax elevou. Cada ventilação, 1 segundo. Ou, se tiver o chamado AMBU, né, que é marca, é a bolsa válvula máscara, você também pode utilizar para fazer essa ventilação. Tá? Você faz a técnica do C e do E, o C para comprimir a máscara sobre a face, e o E para elevar e permitir que a língua se afaste lá, deixe o fluxo de ar fluir normalmente. Tá? Qual é essa relação compressão-ventilação? Normalmente você vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. 30 compressões, para e faz 2 ventilações. Isso com um socorrista. No adulto, com 2 socorristas, é a mesma coisa. É até melhor que tenha 2 pessoas fazendo. Uma fica comprimindo, a outra fica ventilando nessa relação. A cada ciclo de 30 para 2 compressões, você tem que trocar. Isso equivale a 2 minutos, porque o compressor ele vai cansar e vai deixar de fazer uma compressão de forma eficaz. Então, você vai encontrar 30 compressões, 2 ventilações, 5 vezes, a cada 5 ciclos, que dá 2 minutos, você troca. Quem está na compressão passa para a ventilação, quem está na ventilação passa para a compressão. Vamos agora para o terceiro elo, e você solicitou ajuda e pediu um DEA.
desfibrilador. Então, ele vai chegar. A pessoa lá do segundo ela está comprimindo, ela não para de comprimir. Mas aí chegou o desfibrilador externo automático. Esse pode ser usado para leigos treinados, tá? Pra vocês terem ideia, o sucesso da reanimação com o uso do DEA é 50 a 80%. Se você faz uma reanimação e ele foi ocasionado por um ritmo chocável, tá? Cai para 2 a 5% o sucesso. Então, vocês podem observar a importância de fazer essa desfibrilação. E o que é a desfibrilação? É um processo de despolarização elétrica total, parcial do miocárdio, através de uma descarga elétrica específica, que atravessa o coração e faz ele voltar ao ritmo normal. Todos nós temos o nosso marca-passo natural, tá? Sinatrial, e em algum momento o coração deixa de ser, ele deixa de emitir esse start, vocês entenderem, e de uma forma regular, como é o nosso coração, os batimentos são regulares, e começa a fibrilar o coração como um todo. Ele começa, em vez de contrair e relaxar, que é a função do coração, ele começa a se tremer, ele fica trêmulo. Com isso, ele não consegue mais manter a função dele de bomba, que é comprimir e jogar esse sangue para os grandes vasos, para circular no corpo todo. Então, ele deixa de fazer isso. E aí, qual é a função do DEA? Ele dá um choque para realmente essa fibrilação e aguarda que o nosso marca-passo natural reassuma esse ritmo, tá? Por isso que é 80%, não é 100%, mas 80% dos casos, a depender do caso, ele reassume em quase 80% dos casos. O percentual já foi dito antes, né? A cada minuto que você perde de dar esse choque, ele perde 10% de sobrevida. Tem aqui um vídeo interessante. Tá? Conditions can occur that result in chaotic heart activity known as ventricular fibrillation. When this happens, oxygenated blood stops. Começou a fibrilar, ele para de impulsionar o sangue. Ventricular fibrillation is the most common cause of sudden cardiac arrest. The treatment for ventricular fibrillation is defibrillation, an electrical shock delivered through the heart using a device called a defibrillator, or AED. Unfortunately, some victims may not exhibit any symptoms before the sudden cardiac arrest occurs. Bom, pessoal, tem que ter muito cuidado quando você vai chocar o paciente, porque o mesmo choque que para o coração do paciente, se você estiver tocando nele, pode parar seu coração também. No Brasil, em dezembro de 2001, o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso do DEA por leigos treinados, tá? E a Lei Municipal de 17 de julho de 2002 garante um DEA a pessoas treinadas em locais com mais de 1.000 pessoas passantes, né? 1.000 pessoas por dia. Tem a forma correta, que é mostrado nas pás, né? Tem um desenho mostrando realmente, é muito intuitivo, locais corretos de você colocar as pás. Essas pás, quando colocadas, coladas, elas não são retiradas, mesmo que o paciente retorne a consciência, retorne, né? As pás devem continuar e esse DEA ele vai avaliar de novo se está tendo alguma alteração a cada 2 minutos, tá? Só que vai tirar o médico, quando chegar no local, ele retira e usa o manual. Então, tem a forma correta, tem que colocar, que vocês estão vendo a figura, para que esse choque ocorra no local correto, tá certo? Aqui é o DEA, o local mais comum de ser colocado, tá certo? Dessa forma aí. Você vê que ele tem a cola, ele é autocolante, ele tem a cola, fica ali preso e você não retira mais, tá? Só que vai retirar o médico quando chegar. Como é que funciona o DEA? Ele identifica automaticamente o ritmo, ele indica o choque só para situações onde há o choque, onde o choque é recomendado. Nós temos 4 ritmos de parada cardíaca, 2 são chocáveis e 2 não são chocáveis, tá? Mas ele vai identificar os chocáveis e vai dar o choque. Ele orienta por voz o que você deve fazer, ele segue os protocolos, né, vigentes, eles são atualizados, pode gravar todo o seu ambiente e manter tudo na memória que foi realizado, para que você possa recuperar caso haja necessidade.
A operação é muito simples, você tem que ligar ele, na hora que você liga, ele começa a falar com você, ele vai orientar você, na verdade, o que você deve fazer. Vai pedir para você fixar as pás no tórax do paciente desnudo, colocar o conectorzinho em cima, lá onde vocês estão vendo na foto, fica uma luz piscando ali, é fácil. Você coloca o conector ali e assim, a partir daí ele começa a analisar o ritmo cardíaco. Pede para a pessoa se afastar. Se ele indicar o choque, ele pede novamente para a pessoa se afastar e dá o choque. Imediatamente ele pede para você retornar RCP, tá? E ele fica monitorizando esse paciente. Então não retira mais e vai fazendo as orientações que ele vai falando com você. Algumas situações especiais, tórax peludo. O pelo, ele impede, né? Impede não, ele dificulta o choque. Então, e também a colagem das pás. A pá tem que estar bem colada para que o choque tenha eficácia. Então, nos locais que você vai colar as pás, vocês têm que fazer ali uma depilação. Os próprios estojos dos DEA já vem já com o aparelho de barbear. Você vai só os locais que vai colar as pás, você tira ali o excesso de pelo e coloca as pás. Se a vítima tiver uma poça de água, não esqueça que a água ela conduz a eletricidade. Então você retira a vítima da água e coloca no local seco, tá? Se estiver usando um marca-passo ou desfibrilador implantado, como está ali mostrando a figura, vocês mantêm a pá do lado esquerdo e a pá do lado direito, vocês descem ali mais ou menos uns 2, 3 centímetros. Não pode chocar em cima do marca-passo, tá? Vocês também podem inverter as posições das pás. Aqui é o CDI também, marca-passo. Se tiver com algum emplasto medicamentoso, transdérmico, retira e limpa o local e coloca as pás também no mesmo local, não tem problema nenhum. Em alguns casos, você não vai nem começar a reanimar. No caso do adegola, vocês estão vendo essas fotos aí, carbonização, morte, decomposição, não tem nem por que iniciar essa reanimação, tá certo? Bom, de reanimação, o que eu tenho a falar foi o que foi dito anteriormente, porém, se o público for um público leigo, ele não precisa fazer nem a ventilação, tá? Ele vai só avaliar só a parte da responsividade do paciente e vai começar a fazer as compressões. Ele vai avaliar a responsividade, ele vai solicitar o DEA e vai dar início às compressões, tá certo? Ele solicita o DEA porque tem que chegar realmente suporte avançado de vida. Mas ele não faz a parte nem ventilatória, nem as demais partes ali. Somente avaliar a responsividade, que seria feito lá no Habitat Marte, caso o público fosse leigo. Ele só faz avaliar a responsividade, chamar, pedir ajuda e começar a fazer as compressões. A cada 2 minutos, troca o compressor, porque você cansa e não faz mais de forma eficaz, e aguarda a chegada do suporte avançado de vida para que possa dar andamento a esse atendimento, certo? No caso do AVC, o atendimento pré-hospitalar para o acidente vascular cerebral, o AVC, ou derrame, conhecido pelo público leigo, esse atendimento pré-hospitalar deve ser feito com a ajuda do SAMU, no caso, né? Sendo solicitado também o 192 do SAMU. Hoje existe o protocolo do AVC, o SAMU ele vai ao encontro desse paciente e leva para o hospital, eles têm alguns tempos que eles devem respeitar, tá certo? Então, tem que ser feita a identificação e avaliação rapidamente do paciente. Lá no local, os próprios leigos têm uma forma muito fácil de identificar se o paciente está tendo um AVC ou não, tá certo? Vai identificar e avaliar rapidamente, transportar o paciente com rapidez para a unidade hospitalar e notificar o hospital do destino antes da chegada. Então, ele avalia, ele chega no local, você chamaram o SAMU, ele chega no local, identifica que é o AVC, ele vai transportar rapidamente para o hospital, mas vai notificar logo o hospital de destino que vai chegar em tantos minutos, ou tantas horas, sei lá, enfim. E o hospital vai se preparar para receber esse paciente também. É o protocolo do AVC. Tá? Como é que vai detectar o AVC? Sintomas clássicos: fraqueza ou adormecimento de um membro ou de um lado do corpo, formigamento de um lado do corpo ou de um membro, dificuldade de movimentação, tontura, perda de coordenação e de balanço, enfim, tá? Alteração na linguagem, a pessoa não consegue falar mais com clareza e capacidade de compreensão, não consegue entender o que é dito,
perda da visão de um olho de ambos os olhos, dor de cabeça súbita, seguida de vômito, sonolência, tá? Perda de memória, confusão mental. Então, é muita coisa para o leigo ficar avaliando de uma forma rápida, certo? Então, tem uma escala, a escala de Cincinnati, que você avalia basicamente tem três tipos, tem três itens de avaliação. E se um item desse der positivo, ele tem grande possibilidade de estar tendo realmente um acidente vascular cerebral, ou um derrame, tá? A gente quer ver a paresia facial, tá? Pedir ao paciente para sorrir ou mostrar os dentes. Vocês estão vendo aí pela figura que se ele fizer isso, tá? E tiver tendo realmente tem a possibilidade de ter um derrame, a parte de o lado do rosto está paralisado, então vai puxar para o outro lado. Ele vai sorrir, mas o sorriso não vai ser um sorriso é, um sorriso de todo lado, todos os lábios, você vendo todos os dentes. Você vai ver só um lado, porque o lado paralisado ali vai ficar parado, certo? Então você pede para ele sorrir, você já vai ver que está tendo esse desvio da comissura labial, tá? Você vai pedir para ele levantar um membro, tá? Levantar um membro, os dois membros, esperar um pouco. Normalmente, o membro que tá sendo acometido lá pelo acidente vascular cerebral vai cair ou nem vai levantar, tá? É outro sinal. E as alterações na fala, você pede para ele falar qualquer frase, ele também não vai conseguir falar uma frase de forma clara. Então, são três avaliações que você vai fazer no paciente, sendo que se uma delas der positivo, já vai ter uma grande probabilidade de ser um AVC. Aí você vai chamar imediatamente ajuda ou deslocar esse paciente, caso vocês tenham como fazer isso. Tá? O SAMU até, eles fizeram uma campanha muito grande, até hoje faz essa campanha, para identificar os sinais do AVC. Você vê ali, ó, sorriso, abraço, mensagem urgente. SAMU, peça para a pessoa dar um sorriso, vai ter o desvio da comissura labial, peça para a pessoa dar um abraço, ela não vai conseguir dar um abraço com os dois braços, porque um vai estar fraco ou vai estar mesmo sem força para levantar. E a mensagem é pedir para ela falar alguma coisa para você, repetir uma frase que você diga, urgente, que você vai chamar imediatamente o SAMU. Então fica muito fácil dessa forma, né? SAMU, identificar os sinais do AVC. E o tratamento, como eu falei anteriormente, tem que ser feito no hospital. Quanto mais rápido você chegar ao hospital, melhor. Claro que se o SAMU chegar e tiver alguma alteração, dados vitais, alguma coisa, eles vão intervir logo. E no trajeto já vai informando ao hospital que está chegando. E falando agora do ataque cardíaco, infarto agudo no miocárdio, uma coisa que é extremamente importante, que o tempo, ele é músculo. Uma área do coração que é perdida por causa da isquemia, realmente compromete. E esses pacientes, normalmente, se a área for muito grande, eles podem ter um infarto fulminante ou pode evoluir depois para uma insuficiência cardíaca, uma patologia desse tipo aí, comprometer, né, a vida dele, social e, enfim, qualidade de vida dele. Então, a gente tem que procurar desobstruir de uma forma bem rápida essa coronária dele que deve estar obstruída. Tem um estudo chamado GREAT, que ele fala que a cada minuto perdido nas 3 primeiras horas após os sintomas de infarto, custa ao paciente, em média, 11 dias de vida. Então, tem que ser feito de uma forma muito rápida. Resposta à parada cardíaca, à parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar. Para vocês terem ideia, metade dos óbitos eles ocorrem antes da entrada no hospital. A fibrilação ventricular, o taquicardia ventricular sem pulso, é o ritmo de precipitação na maioria desses óbitos, porque, como eu falei anteriormente, é um ritmo de parada, tá? Um ritmo chocável de parada. Esses pacientes eles podem evoluir para FV ou TV sem pulso e evoluir para a parada cardíaca. A fibrilação ventricular tem maior probabilidade de se desenvolver durante as 4 primeiras horas do início dos sintomas.
As comunidades, de um modo geral, devem desenvolver programas para responder à parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar. O que é que deve ser feito nessas comunidades? Tá? É reconhecer os sintomas do síndrome coronariana aguda, ou do infarto agudo do miocárdio, que tem outras, tá? Não só o infarto do miocárdio na síndrome coronariana aguda, mas a gente está falando aqui do infarto. Acionar o serviço médico de emergência, que aqui no Brasil é o SAMU, tá? Com notificação antecipada, tá? O departamento médico de emergência do hospital que vai recepcionar esse paciente. Caso ele tenha parada, ter que fazer uma RCP precoce, começar logo, se for leigo, começa logo a comprimir, tá? Avalia a responsividade, chama o SAMU, pede o DEA e começa a fazer a compressão, tá? Se for o pessoal da área de saúde tiver esses dispositivos no local, ou um ambu ou uma máscara pocket, pode fazer a parte de compressão, ventilação e aguardar o SAMU chegar para poder deslocar esse paciente. Caso o local tenha um desfibrilador externo automático com DEA, fornecer precocemente a desfibrilação. Vocês viram como muda a sobrevida do paciente se você faz a desfibrilação de forma precoce. E fornecer o sistema de tratamento coordenado entre o sistema móvel e o departamento médico de emergência. Saber, né, o entorno de onde pode acontecer um evento desse, saber o entorno, para onde você pode deslocar esse paciente. Isso é muito importante. Porque na hora que acontece, realmente o pessoal entra realmente, é normal, numa situação de estresse, e aí às vezes não sabe nem para onde é que vai levar. Então tem que ter esse plano de contingência, já informando, já sabendo a todos o que é que devem fazer, né? É justamente é, desenvolver esses programas para as comunidades. Isso é muito importante para a sobrevida desse paciente. Como é que se identifica o quadro clínico do infarto? Normalmente, o paciente tem um desconforto torácico, né, retroesternal, a gente fala, né, é, é, não é abaixo do externo, né, atrás do externo, essa era a palavra. Desconforto torácico retroesternal, atrás do externo, tá certo? Normalmente, a dor mais espalhada, as pessoas dizem que é um peso, né, fosse alguma coisa muito pesada sendo colocada no tórax dela, causa um desconforto desse tórax. Essa dor pode ser irradiada tanto para o ombro, pescoço, mandíbula, as costas. Nosso coração é feito de paredes, e dependendo da parede que é comprometida, ele pode ter a dor, né? Ele pode fazer essa referência da dor em um desses locais, o ombro, o pescoço, mandíbula, o braço esquerdo, braço direito, costas. O desconforto torácico pode ser irradiado até por dorso e entre as escápulas também. Nos idosos, dos diabéticos, eles podem ter o chamado equivalente isquêmico. Eles podem não referir dor, mas tontura, desmaio, sudorese, náuseas, vômitos e falta de ar. Ele pode ter uma falta de ar súbita e inexplicável que pode ocorrer com ou sem o desconforto torácico. Então, se tiver na dúvida, sempre é bom apostar que seja e chamar logo a ajuda, tá bom? Existe também a cadeia de sobrevivência do infarto agudo do miocárdio. Vocês estão vendo aí o paciente inicialmente referindo, né? Mostrando, né? Normalmente esses pacientes, eles colocam a mão no tórax, né? É, são pacientes que normalmente eles não chegam gritando, porque a dor é muito intensa. Eles realmente se colocam até na posição mais de repouso, tá? É uma dor que não é pontual, é uma dor mais espalhada, de peso realmente. Aí chama o SAMU, inclusive, alguns SAMUs do Brasil, ele já tem já até os trombolíticos dentro da própria unidade. Isso melhora muito a sobrevida do paciente. Eles começam a fazer a trombólise, eles fazem uma avaliação eletrocardiográfica, ver se realmente é um infarto, que tem indicação de fazer essa trombólise, faz logo inicialmente, transfere esse paciente. Chega na emergência e vai lá para o laboratório de hemodinâmica, ou se não fez a trombólise, aqui faz a trombólise, mas se tiver laboratório de hemodinâmica, a avaliação é um tratamento melhor, a depender do paciente.
Então, é a mesma coisa, tem os elos, vocês estão vendo aqui, tem os elos que não podem ser quebrados. É, essa avaliação ECG, né, o eletrocardiograma, se tiver no local, 12 derivações dos primeiros 10 minutos, você vê como o tempo, né? Eu falei, tempo é músculo. Que isso aí você vê que tudo aqui é questão de tempo. Chega aí, no caso, no departamento de emergência, vocês deslocam esse paciente, chegou no departamento de emergência, ele tem que fazer um eletrocardiograma em 10 minutos. Fazer essa avaliação, ver os sinais e sintomas históricos do paciente, fatores de risco da síndrome coronariana aguda, ver as alergias, se tem alguma possibilidade do uso de fibrinolítico, enfim. Administrar o fibrinolítico em 30 minutos ou realizar um ECP em 90 minutos após a entrada. ECP é fazer uma angioplastia, né? Desobstrução daquela coronária. Então, tudo, pessoal, depende do tempo. Eu coloquei isso aí para vocês verem a importância realmente desse tempo para a sobrevida. E para finalizar, aqui a ação do público leigo, né? Então, o que é que ele vai fazer? Faça com que a pessoa se acalme e repouse. Ah, chegou lá no local, paciente com uma queixa de desconforto torácico, de dor, eles falam muito dor no peito, né? Ah, estou com a dor no peito. O leigo não tem como saber se aquela dor no peito é outra coisa ou infarto. Não tem. Enfim, vai colocar ele em repouso, acalma, coloca em repouso, pede ajuda pelo telefone, o próprio SAMU ele vai dar orientações, tá? O protocolo da American Heart, inclusive, o pessoal orienta, caso o paciente não tenha alergia ao ácido acetil salicílico ou AS, eles pedem para fazer uma dose, porque o AS ele diminui muito a mortalidade no caso do infarto. Mas aí são orientações que têm que ser seguidas por um médico na regulação lá do SAMU. Tá? Se tiver um desfibrilador externo automático, você vai colocar as pás nele, vai colar as pás, ele vai avaliar. Tá? Não precisa, não vai, se esse paciente tiver inconsciente, claro, né? Se o paciente perder a consciência, chegar ao DEA, vocês vão colocar vocês vão começar a fazer a compressão, vai pegar o DEA, colocar as pás e vai aguardar a evolução da mensagem lá que o DEA vai passar para vocês, tá certo? E começar a fazer a RCP, começar a fazer a reanimação cardiopulmonar e aguardar realmente a chegada do suporte avançado de vida, correto? Bom, pessoal, é o que eu tinha para falar para vocês sobre parada, sobre AVC e sobre o infarto, porque é normalmente o público que vai ter contato com esse paciente, tá? Essas missões análogas pode ser o público leigo, tá? Se for o público da área de saúde, ele vai ter uma noção maior de algumas coisas, ele vai poder fazer um atendimento mais avançado. Mas como a gente tem que fazer para um todo, na verdade, é importante que essa comunidade seja informada, né? Comece a fazer palestra para as comunidades, para que elas sejam informadas dos sinais e sintomas, o que é que pode ser feito. Isso é extremamente importante. Aqui no Brasil, é feito em alguns locais, fora, eles fazem muito essas palestras com essas coisas, porque eles, se vocês forem ver, são as primeiras pessoas que vão chegar a esse paciente. Então, a sobrevida dele depende muito desse primeiro atendimento, seja ele feito pelo leigo ou pelo profissional de saúde. Então, é muito importante que haja realmente essas informações sejam passadas, eles sejam treinados, tá? Para isso, hoje, existe a Lei Lucas, que é feita essa parte de primeiros socorros, desengasgo, enfim, escolas, em creches, para os profissionais que têm contato com criança. E dessa forma deve ser feito de um modo geral, porque a gente não sabe quem é a primeira pessoa que vai chegar àquele paciente. Tá? Obrigado, estou à disposição aí para qualquer dúvida.